Olá, povo de Deus, quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, 17 de setembro de 2020. A nossa reflexão bíblica de hoje será a partir de 1 Coríntios 15, de 1 a 11 e do Evangelho de Lucas 7, 36 e 50. Temos na carta de Coríntios hoje a apresentação do núcleo do querigma cristão. O esquema de Paulo é esse: o evangelho que vos anunciei, que vós recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sereis salvos, se o guardardes tal como eu vou anunciei. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maior parte dos quais ainda vive, enquanto alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e a seguir a todos os apóstolos. E em último lugar apareceu também a mim como um aborto. Essa insistência de Paulo em afirmar as aparições de Cristo ressuscitado denota uma controvérsia que estava acontecendo na comunidade de Corinto sobre a ressurreição. Contra isso, Paulo intervém com força, pois duvidar da ressurreição de Cristo é colocar em risco a integridade da fé. Se Cristo não ressuscitou, em vão nós cremos, e somos as pessoas mais tristes do mundo. Paulo dirá isso em outra ocasião. Uma vez mais, Paulo se defende dos que ainda têm ressentimento contra ele na comunidade. Certamente havia quem levantasse dúvidas sobre a sua autenticidade no ministério apostólico. Em combate a esses, Paulo diz: sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou quem sou. E a graça que me foi concedida não foi em vão, não foi estéril. Pelo contrário, tenho trabalhado mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, tanto eu como eles, os outros apóstolos, assim é que pregamos e assim também vós acreditastes. É de uma beleza e profundidade imensa a experiência de Paulo, que, reconhecendo sua pequenez, declara: pela graça de Deus sou quem sou. Oxalá pudéssemos fazer essa experiência tão existencial, tão bonita e fundamental de autoconhecimento, autoaceitação, com nossas grandezas e limitações. De fato, para ser um seguidor de Jesus e anunciador da Boa Nova, é fundamental que tenhamos consciência de quem somos e nos aceitemos como somos e possamos repetir com Paulo: pela graça de Deus, sou quem sou. Lucas 7, 36 a 50. Exatamente no Evangelho temos o exemplo de duas pessoas que nos revelam: uma, o assumir-se o que se é, e outra que pensa que é mais do que os outros. Uma é a prostituta, o outro é Simão, o fariseu. A cena se passa na casa de um fariseu que havia convidado Jesus para uma ceia. É bom que notemos que Jesus aceitou o convite do Simão fariseu, mesmo sabendo que os membros desse partido lhe faziam permanente oposição. E Simão, preocupado com a formalidade da ceia, esqueceu-se do principal: a acolhida com ternura de uma pessoa que aceitou seu convite de forma tão desarmada como era Jesus. Vejamos como Pagola recria o texto. A prostituta interrompe o banquete organizado por um fariseu para homenagear Jesus. Simão a reconhece e fica nervoso. Conhece bem estas prostitutas que se aproximam no final dos banquetes
em busca de clientes. A prostituta dirige-se diretamente a Jesus. Não diz nada, está comovida, não sabe como expressar-lhe seu agradecimento e começa a chorar. Suas lágrimas regam os pés de Jesus. Esquecendo-se dos presentes, solta a cabeleira e o seca. Beija repetidamente aqueles pés queridos e, abrindo um pequeno frasco que traz pendurado ao pescoço, unge-os com perfume. O fariseu contempla a cena horrorizado. Seu olhar de homem perito na lei só vê naquela mulher uma pecadora indigna, que está contaminando a pureza dos comensais. Não repara nas lágrimas dela, só vê nela os gestos de uma mulher de seu ofício, que só sabe soltar o cabelo, beijar, acariciar e seduzir com seus perfumes. Jesus, percebendo a inquietude do fariseu ao ver que uma pecadora lhe tocava, lhe conta uma parábola como sempre esclarecedora da situação. Simão, tenho uma coisa para te dizer. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou aos 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, aquele a quem perdoou mais, creio eu. Jesus disse-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, banhou-me os pés com suas lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste um ósculo, mas ela, desde que entrou, não deixou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, e ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso digo-te que lhes são perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse a mulher, os teus pecados estão perdoados. Começaram então os convivas a dizer entre si, mas quem é esse que até perdoa os pecados? E Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. A mulher deu tudo o que tinha a partir da sua condição. O fariseu deu uma ceia dentro do espírito social com muitos convivas, fariseus como ele. Quantos banquetes sociais são sinônimos de extrema hipocrisia. São banquetes de negócio, de mercado, regado com todas as etiquetas sociais que escondem realmente quem está por detrás deles. A prostituta desmascarou a hipocrisia dos comensais e Jesus soube fazer dessa ocasião um momento de humanização, abrindo a oportunidade aos fariseus também para que dessem um passo novo na vida. Do banquete de Jesus ninguém é excluído. Quer seja por motivo de gênero, religião, cultura, moral, cabe a nós não afastar ninguém de Jesus. Quantas vezes em nossas comunidades se respira o ar de seita dos puros, onde ainda se diz no momento da distribuição eucarística, somente aqueles que estiverem devidamente preparados podem se aproximar da comunhão. Ora, quem tem condições de se julgar devidamente preparado ou não, a começar do presidente da celebração, todos participamos do banquete eucarístico por graça e ternura de Jesus, que nos acolhe, e não porque mereçamos tal honra. Basta de repetir a hipocrisia dos banquetes sociais nos nossos banquetes eucarísticos. Abramos as portas de nossas igrejas aos pobres e pecadores que se aproximam com suas misérias,
em busca do carinho de Jesus e a acolhida dos irmãos. Basta de afastar de Jesus aqueles que dele mais precisam. Um beijo no seu coração.